Olá, pessoas. Então, vamos conversar um pouquinho sobre as leituras do mês de abril. Começando falando que abril foi um mês que eu não trabalhei, então eu fiquei só em função de ler. Então já pegue um cafezinho, porque a brincadeira será longa aqui, né? Eu li algumas coisinhas, né? E vamos comentar, não tão rapidamente, mas tanto quanto possível. E é isso. O primeiro livro concluído foi Tia Júlia e o Escrivinhador, do Mário Vargas Llosa. Interessante que eu terminei esse livro em um dia, no dia seguinte o Llosa faleceu. Né? Eu até queria ler outras coisas dele, mas daí os meus planos acabaram mudando. Até porque eu não gosto muito de repetir o autor dentro de um mês, mas né, devido aos acontecimentos eu até faria isso, mas acabei mudando de ideia. Então aqui a gente vai ter um dos romances com fundo autobiográfico do autor, onde ele vai falar sobre a primeira esposa dele, que é a tia Júlia. O escrevinhador do título é o próprio Vargas Llosa. Vai se passar quando ele tinha 18 anos e ela 32. Ela não é exatamente uma tia dele, de verdade. Ela é cunhada do tio, é irmã do irmão da mãe dele, se eu não me engano. Não, é irmã da esposa do irmão da mãe dele. Mas enfim, ela é referenciada como tia Júlia, né, o tempo todo aqui. E a gente vai ver ele ali com seus 18 anos. Essa Júlia é colombiana, ela se separa e vai passar um tempo ali na casa da irmã, inclusive, no Peru, né? Inclusive para arrumar um novo marido, né? Mas a ideia é que seja alguém de fora da família e, né, com a idade mais parecida ali, alguém mais, como dizer, condizente, não, né, o sobrinho do cunhado. Mas, enfim, eles acabam se envolvendo, né? Como eu disse, é um romance. É uma ficção, sim, mas baseado nesse período da vida do autor, onde ele vai, né, brincar com isso também, mas ele mesmo vai ser o protagonista do livro e tal. Ah, os capítulos são intercalados, né? A história da tia Júlia com ele e as histórias do Pedro Camacho, que é um novelista ali, que trabalha junto com o Vargas Llosa, ou Varguitas, o Marito Varguitas, como ele é chamado aqui, como ele se chama aqui. E aí, então, a gente vai acompanhando a história e daí vai acompanhando esses pequenos contos ali, né? Entre os capítulos da história deles. Mas são todos contos inacabados, assim. Eles sempre terminam no ápice. Né? E todas essas novelas desse Pedro Camacho vão ter bastante peso, né? Não as histórias em si, mas o fato dele criar essas histórias vai ter bastante peso na outra história ali, recorrente, da tia Júlia com o Vargas Llosa. Como eu disse, são pequenos contos, e esses pequenos contos são os primeiros dos muitos contos que eu li esse mês, porque eu li bastante coisa e vários desses livros podem se enquadrar na categoria de contos em algum momento, né? Como esse daqui. Aí, um livro que na verdade eu vinha lendo desde março e passei os primeiros 10 dias praticamente de abril só mergulhado nele. Aí eu parei para ler o do Llosa e daí voltei para ele e terminei. Foi Um Delicado Equilíbrio, do Horrington Mistry, gordinho. Uh, esse livro aqui é um livro indiano, que ele vai tratar principalmente sobre o período de emergência na Índia. Eu nem sabia do período de emergência até então, que foi um período que durou ali na década de 70, acho que durou 4 anos, se eu não me engano. Agora não estou lembrado direito. Mas né, teve a independência lá em 47, e daí em 70 e alguma coisa, teve o período de emergência decretado pela ministra Indira Gandhi, que foi uma espécie de ditadura, um inferno, um verdadeiro inferno. A gente vai acompanhar aqui 4 personagens principais. A gente tem a... Como é que é o nome dela? Aqui, ó. A Dina Dalai, o Manek Kolak, o Ishvar Darji e o Prakash. O Prakash e o Ishvar são tio e sobrinho. Né? Eles são Chamar, que é uma casta mais baixa ali do hinduísmo, ali na Índia. E as castas, elas estão proibidas na Índia desde a independência, mas na prática isso não muda nada. Né? Continua acontecendo coisas
horríveis e horripilantes. Eu espero que não tanto quanto na época da emergência, como é narrado aqui, mas né, ainda tem bastante essa diferença de castas lá. Então, esse tio e o sobrinho, o Prakash e o Shivari, eles vão se encontrar com o Piá, que eu sempre esqueço, o Manek, no trem, indo para casa dessa Dina Dalai, no começo do livro, né? O Manek, ele vai para lá para ficar hospedado lá porque ele não quer mais morar no alojamento da faculdade, né? Ele não está inserido nesse contexto de castas e tal, então a vida dele é consideravelmente tranquila. E a Dina foi colega, não chegou a ser amiga mesmo, mas foi uma colega de escola, do pouco tempo que ela foi na escola, da mãe do Manek. E os outros dois, né, o Ishvar e o Om Prakash, eles estão indo para lá porque a Dina agora... É Dina? A Dina. Agora ela trabalha para uma empresa de costura ali, só que ela não costura, ela contrata outras pessoas para costurar. Tá? Então ela vai fazer isso meio ilegalmente ali no apartamento dela. A gente conhece esses 4 personagens e daí a gente vai conhecer o passado deles, a vida deles. Vou abaixar aqui porque ele é grande e pesado. Então, né, a gente vai conhecer a vida da Dina, como ela penou a vida inteira com um irmão meio controlador ali, né? Ela consegue, acaba se casando cedo, acontece um desastre, ela fica viúva jovem ainda. Aí a gente vai conhecer o passado do Ishvar e do Narayan, que acho que é o nome do pai do Om Prakash. São irmãos ali. Lá vai conhecer inclusive a história do pai deles, né? Uh, lá no Chamar, ali as coisas absurdas que as castas baixas sofriam ali na Índia. Deixa eu levantar um pouquinho aqui. E vai vendo como eles eram tratados pior do que animais, sabe? Então, depois vai acompanhar o passado do Manek também, um cara que achava que tinha problema até conhecer esses outros. E tinha realmente, mas né, são coisas completamente diferentes, a níveis totalmente diferentes. E assim, a gente vai vendo, é um relato realmente sobre como era a vida no período da emergência na Índia. Terrível, terrível, não se salva, sabe? Quando a gente começa a criar uma esperança, vem mais uma desgraça. Então, a gente vê o governo sendo totalmente parcial ali. Eles querem controlar a população, então eles prendem as pessoas e fazem vasectomia forçada, sabe? Eles querem. Tem toda a questão ali da Dina, dela tentando sobreviver, né? Conseguir um trabalho, do Ishvar também, o irmão dele, né? Por que agora tá só o Ishvar e o Om Prakash, não tá o Narayan? Então, isso daí, uma das cenas mais tenebrosas do livro, sabe? É um livro monumental, é um livro incrível, que eu acho, assim, que deveria ser uma leitura obrigatória, uma leitura lenta, uma leitura difícil, uma leitura sofrida, mas é uma leitura espetacular, sabe? Eu até arrepio aqui, porque daí eu lembro de uns relatos, lembro do o final de destruir os corações. Se você conseguiu chegar no final desse livro aqui com o seu coração inteiro, né, você vai, né, não vai estar mais. Porque a gente vê que como uma má gestão de um país, né, não só isso, né, mas todo o preconceito das castas, toda a situação ali contribuiu, né, mas a gente viu que o governo mesmo ali da Indira Gandhi destruiu tantas vidas, destruiu o país, né. A gente sabe que a Índia não é o maior paraíso do mundo ainda hoje em dia, mas acredito eu que esteja muito melhor, né. Ainda assim, né, para ter uma noção de quão infernal era esse período. A gente vê que como tem uma passagem da Bíblia, né, que diz que quando o ímpio governa, o povo padece, né, e é mais ou menos isso. E é exatamente o que acontece aqui. A gente vê como esse governo destruiu tudo, destruiu todo mundo. Mesmo quem conseguiu sair inteiro na medida do possível vai carregar consequências disso para o resto da vida, mesmo que não esteja mais lá, né? Então, é um peso muito grande que as pessoas passaram e tiveram que carregar depois também. Fenomenal. Aí, acho que a maior decepção do mês foi O Pescoço da Girafa, da Judith Shalansky, que é um livro alemão, né? A gente tem aqui a nossa Inge Lomark, professora, e o livro ele vai ser
contado fora de ordem, assim, sabe? Então ele vai falar do passado, vai falar do futuro, vai falar de muitas aulas dessa professora, de alguns relacionamentos que ela tinha ali, apesar que ela era uma pessoa meio, né, que ela era uma pessoa meio complicada, meio difícil ali, né? Tinha suas opiniões políticas bem definidas e inquestionáveis, inquebrantáveis e tal. A história se passa ali um pouco antes da queda do muro de Berlim. Então a gente vai acompanhando isso, vai falar bastante sobre questão ambiental, que é interessante, sim. Vai falar bastante sobre a questão de que entra também na questão ambiental, mas a questão de animais extintos e tal. É um livro bastante ilustrado. Eu não estou achando nenhuma ilustração agora. Mas, ó, tipo, tem o miolo da árvore aqui. Ela vai falar. Cadê? Tem os planos de aula e coisa assim. Falar de animais extintos, daí vai ter um desenho do bicho, sabe? Tem desenho de cachorro. Então ela vai falar bastante dessa questão ambiental ali, mas uma questão bem mais radical, mas é aquele ambientalismo radical, assim, com o ser humano é o câncer do mundo e temos que destruir a humanidade, sabe? Ela não busca um equilíbrio, sabe? Me desagradou mais do que agradou isso aqui. E um outro livro que eu também vinha lendo já há um tempo e terminei foi Diários do Subsolo, do Dostoiévski, que foi o livro do, da reunião de abril. Foi o livro da reunião de abril agora do Clube MSL. Ai, gente, eu penei, viu? Eu penei. Não, o protagonista aqui é intragável. Né? O livro é dividido em duas partes. A primeira parte é praticamente um monólogo dele sendo insuportável, e a segunda parte é o passado dele explicando o que ele cultivou para ser tão insuportável. Então, é um livro interessante. Assim, claro que é. Né? É um livro que faz a gente pensar bastante. Mas é um livro tão sofrido, sabe? Tão, não sofrido igual o Delicado Equilíbrio ali, que é sofrimento puro, né, e difícil de ler por causa disso. Ele é sofrido porque ele é trocado, assim, ele é irritante em vários momentos. Mas enfim, eu acho que é uma leitura assim que vale a pena. Quem sabe num futuro eu leio ele de novo, mas não está nos meus planos imediatos. Quero muito ler mais Dostoiévski, mas esse daqui não foi uma grata experiência igual foi com o Crime e Castigo quando eu li. Aí, nesse livro foi quando eu mudei, porque daí a minha ideia era ler Um Delicado Equilíbrio, era ler Os Filhos da Meia-Noite do Salman Rushdie e era ler o Palácio de Espelhos do Amitav Ghosh, para fazer uma trilogia da Índia ali. Só que daí eu faria o caminho inverso, inclusive, né? Porque o Delicado Equilíbrio da Emergência, Os Filhos da Meia-Noite da Independência e o Palácio de Espelhos do período colonial. Enfim. Aí mudei, resolvi aproveitar que não estava trabalhando, falei, vou dar uma adiantada na minha meta de leitura e ler os livros menores que eu tenho aqui. E não quero repetir país, né? Eu já não repito autor, não vou repetir país. Então, né? Vamos ver que todos os livros que eu li esse mês foram um de cada país. E eu também deixei de fora Estados Unidos e Reino Unido, porque são os países que eu mais leio normalmente, então com certeza vou tirar esse atraso, digamos assim, do resto do ano. Eu li Hakushisha, da Adriana Lisboa. Adriana Lisboa, apesar do nome da capa do livro, é uma brasileira, né? Mas ela gosta bastante da cultura japonesa, né? Ela tem um outro livro chamado Hanoi também, que também tem a ver com o Japão. E aqui ela faz referência, inclusive, a um outro livro dela que eu tenho aqui também chamado Azul Corvo. Eu sei da referência porque ela fala, né, com todas as letras aqui, né? Eu não li Azul Corvo ainda. Esse aqui foi o primeiro livro que eu li dela. E confesso que ela não me conquistou ainda, né? A gente vai ter um Hakushishi, inclusive, significa Cabana dos Caquis Caídos. Ela tenta emular essa coisa mais, mais melancólica da literatura japonesa, e ela é até bem sucedida, assim, só que, sei lá, não me convenceu muito. A gente vai ter o nosso protagonista, que é um descendente de japoneses, mas ele não tem muito contato assim com o Japão. Ele trabalha ilustrando livros. Acho que é ele que é ilustrador, né? É, ele que é ilustrador. Ah, ele vai ilustrar o Diário de Saga, de Matsuo Basho, que é um poeta japonês, né? E daí ele tá lá com um livro em japonês no ônibus, assim, ele nem lê japonês, mas ele gosta de pegar o livro e ficar folheando, né? E daí a nossa protagonista, que vai ser o par romântico dele, obviamente, em algum momento, Celina, vê ele lá folheando aquele livro, achando que tá lendo, e pergunta para ele se aquilo é japonês ou é chinês, né? Aí eles começam a conversar, se encontram, tal, vão tomar um café, jantar ali.
E ele convida ela para ir pro Japão com ele. Ela vai, né? Eles vão investigar, né? Ela é. O que ela é mesmo? Eu não lembro o que ela faz. Eu acho que ela faz. Ela, enfim, não lembro o que ela trabalha exatamente. Mas ela vai se beneficiar dessa viagem pro Japão também no trabalho dela. E eles querem ir, inclusive, lá para a cabana dos caquis caídos, Kakushisha, que é onde o tal do Basho escreveu, ficou refugiado um tempo. Acho que foi lá que ele escreveu o livro que o Haruki o que vai ilustrar, né? Então a gente vai ver essa viagem deles, esse envolvimento deles, lento, assim, meio que como quem não quer nada no começo, mas a gente já sabe, né, que vai rolar alguma coisa. Enfim, como eu disse, não foi um livro que me conquistou, mas eu acho que é uma leitura bacaninha, assim, para passar o tempo, para ver um pouquinho sobre a cultura japonesa ali, né, uma boa porta de entrada para algumas coisas mais basiquinhas, assim, né, mas, sabe, vamos ver se a autora me conquista nos outros livros. Aí do Brasil, barra Japão, do Brasil fomos para a Itália com O Castelo dos Destinos Cruzados, do Ítalo Calvino, que é um livro que foi prejudicado pela minha autoestima. Né? Já sabia mais ou menos sobre o que ele se tratava e ele não vai muito além do que da premissa principal. Né? A gente tem um viajante aqui numa floresta esquisita, né? Ele acaba indo parar num castelo, que talvez não seja um castelo, mas enfim, ele entra lá, tem um banquete cheio de gente, né? E ele percebe que ninguém mais tem voz lá dentro. Então chega um cidadão lá e entrega um deck, um, chama deck também, enfim, um maço de cartas de tarô. Uh, e daí esses personagens que estão lá vão contar as suas histórias através das cartas de tarô, né? Então, ele, a gente vai ter os desenhos das cartas, né? Aqui. E a interpretação do protagonista, né? Escrito no, né, narrando o que as cartas querem dizer, na opinião dele, né? Isso é o que ele acredita. Né? Então, a gente vai ter vários contos, mais uma vez, vários contos intercalados, né, interligados, que é, né, as cartas vão se repetir, às vezes vão significar a mesma coisa, às vezes não. E é isso, né? É interessante, é bacana, mas sei lá, e pelo que eu vi, eu sempre espero um tchan a mais, assim, sabe? Então, longe de ser um livro ruim, é muito interessante, mas não despertou nada muito grandioso em mim, igual, sei lá, Cidades Invisíveis, ou Se um Viajante numa Noite de Inverno, até o Mauro Covaldo eu achei mais interessante do que esse daqui. Aí saímos da Itália e vamos para a China, com Em Uma Noite Sem Luar, do Daisiji. Daisiji é o autor de Balzac e a Costureirinha Chinesa, acho que não vai dar para ver, mas está aqui no cantinho. Que é um livro que eu li ano passado para os meus. Foi ano passado? Não sei. Esse daqui, na verdade, era dos meus 12 para o ano passado e eu não li. Né? Então, inclusive aqui, não é exatamente uma continuação, mas a gente vai rever um dos personagens, o Lu, acho que é Lu o nome dele, lá de Balzac e a Costureirinha Chinesa. Ele vai reaparecer aqui num determinado momento, que vai ser, inclusive, um spoiler do final horroroso de Balzac e a Costureirinha Chinesa. Né? É um livro que eu gosto, mas não gosto do final. E aqui a gente vai ter novamente o autor falando sobre o poder da literatura, do conhecimento e tal. Nossos protagonistas agora são uma estudante francesa, uma moça francesa, que ela é fascinada pela China, e ela vai para lá na década de 70, 78, final da década de 70 ali, não lembro direito. Mas enfim, já passou o período de reeducação que a gente viu lá no outro livro. Né? Esse livro aqui se passa um pouco depois daquilo. Uh, e a gente vai ter também um outro protagonista que é um guri ali que trabalha numa quintanda e tal. Meio introvertido, ele é chinês mesmo. Né? Então, essa estudante ela vai trabalhar como intérprete lá na China e ela vai conversar com um monge em determinado momento ali, e esse monge vai contar a história do último imperador da China, que desapareceu, né? Ele saiu pelo mundo ali e com poucas coisas, e antes de morrer ele tinha um documento, um pergaminho importante, que pode ser muita coisa esse pergaminho, e esse pergaminho é bem aquela coisa do alforge lá, o alforge da Baína Cavani. Também é isso, a gente não sabe exatamente o que tem ali, mas, né, teorias surgem aos montes, né. E esse pergaminho foi rasgado por esse imperador, então essa paixão que essa personagem tem pela China, pela história, pelo conhecimento, vai fazer ela começar uma busca por esse pergaminho. E é aí que ela vai encontrar esse guri introvertido ali, quietinho no canto dele,
que ele também tem algum conhecimento sobre esse pergaminho, porque o pai dele era um tradutor do francês, né? O autor ele é chinês, mas ele vive na França. Esse livro, inclusive, foi publicado originalmente em francês. Então ele tem o conhecimento desse pergaminho por causa dos estudos do pai dele. Então ele tem algumas informações, ela tem algumas informações, e eles vão se unir nessa busca por esse pergaminho. E nisso eles vão, né, conhecendo mais da história, conhecendo mais de si mesmos. E é um livro sobre esse relacionamento e essa busca deles. É um livro mais. Como é que fala? Não é onírico a palavra que eu procuro, é um livro mais introspectivo, assim. Ele é um livro que não tem grandes acontecimentos, ele tem os seus momentos de ação, sim, mas não é um livro frenético nem nada, é um livro muito mais sobre sentimentos. E que eu gostei mais do que de Balzac, a costureirinha chinesa, inclusive. Eu gostei bastante daquele livro, mas eu acho que o final estragou. Aqui eu também não acho que o final seja perfeito, mas eu acho que coube muito bem, né, para a proposta da história mesmo, o que o autor quis passar está muito bem passado. E o final é um final meio aberto, né? Então talvez o pessoal não goste muito, mas quando é um final aberto bem feito, eu acho que enriquece muito o livro e eu acho que é o caso aqui. Aí eu li um e-book, né, que também foi para o Clube MSL, que é o do Líbano, né, chamado O Profeta, do Khalil Gibran. Vou deixar a capinha aqui. Mas assim, é Mustafa, se eu não me engano, o nome do profeta. Ele vive ali numa ilha, né, viveu anos ali nessa ilha, ninguém deu muita moral para ele, daí agora ele está indo embora e daí todo mundo resolveu que ia ouvir ele antes dele ir embora. Então ele vai dar várias palestras, assim, né? São como se fossem poemas, assim. É um livro curtíssimo, não tem 100 páginas. E bem bonitinho até, sabe? Ele vai ter um teor filosófico religioso, assim, bem abrangente, né? Ele vai falar sobre as bases, né? Sobre família, sobre relacionamento, sobre comer, sobre trabalho, enfim. Uh, não tem nada que fuja muito do óbvio, mas é um livro bonito, é um livro bacana. E os capítulos são razoavelmente curtos, né? Afinal de contas, como eu disse, o livro não tem 100 páginas direito. A edição que eu li ainda tinha o mesmo texto em inglês, só que daí eu só li em português, né? E tinha mais uns 2 textos de apoio ali. Não eram nem textos de apoio, eram os outros textos do autor mesmo. Mas enfim. Uh, as pessoas vão perguntar. Cada capítulo vai começar. Ai, mestre, profeta, nos fale sobre tal coisa. Daí ele vai discorrer sobre aquele assunto ali. É bacana, é bonitinho, é legal, mas como eu disse, não foge muito do óbvio. É um livro muito bom pra gente ler e pensar na vida, lembrar de como a gente está levando a vida, mas não é assim um livro frenético e você lê ele rapidinho, vai ficar pensando nele por muito tempo, mas é um livro bem tranquilo de ler. Assim como, depois de sair do Líbano, fui para a Coreia do Norte. Provavelmente o único livro da Coreia do Norte que a gente tem acesso, né? Que é A Acusação, do Bundy. Bundy é um pseudônimo de um cara que viveu ou vive, a gente não sabe se ele ainda está vivo, se ele ainda está lá, na Coreia do Norte. E são contos, né? São histórias baseadas em como funciona o regime norte-coreano lá, né? Como eu disse, mais uma vez contos, tem uns contos muito absurdos aqui, mas Coreia do Norte não surpreende em quase nada, né? Coloquei uns post-its com os resumos dos contos, deveria ter feito isso nos outros livros também, de contos que eu li, não fiz, né? Mas enfim. São aquelas coisas absurdas que acontecem lá, né? Com o governo totalitário comandando tudo, que você não pode decidir nem com quem você vai casar direito. Isso até que pode, né? Mais ou menos. Não pode decidir como que você vai deixar a tua casa, não pode decidir nem quando você chora ou não. Enfim, são histórias aterradoras, assim, mas para quem já sabe mais ou menos como é que é, né? Sabe que ainda tem gente que defende, né? Então, enfim. Depois disso, fui para o Uruguai com mais um livro de contos, que foi Correio do Tempo, do Mário Benedetti. Eu adorei esse livro aqui. Ele tem uns contos. A maioria dos contos são bem curtinhos, né? E esse daqui eu não coloquei os resumos no final, então né, me prejudicou um pouco. Mas são contos ali do dia a dia, alguns com muito bom humor, outros não tanto. Tem, como eu disse, tem uns contos mais longos, mas os primeiros são mais curtinhos ali. Irônico, bem divertido. Um ou outro vai passear por uma questão mais política ali do Uruguai, né? Pra quem não sabe, o autor foi exilado político na época da ditadura uruguaia, então isso permeia algumas coisas na obra dele, principalmente no livro Primavera no Espelho Partido, tem bastante disso. É só sobre isso, praticamente. Mas aqui é um livro bem mais leve, fluido, você lê brincando, sabe? Ele é curtinho, né? Ele tem suas 167 páginas. Mas como eu disse, são contos, vários deles bem curtinhos, e
delicinha de ler. Eu não quero que isso dure uma eternidade, porque depois eu tenho que editar e é ruim, né? Aí voltamos para a África? Não fui para a África ainda, né? Não fui para a África ainda. Então fomos para a África, para Angola, com Teoria Geral do Esquecimento, do José Eduardo Agualusa. E eu estava desistindo de achar um livro bom da Tusquets. Os últimos dois que eu li eu detestei, né, que foi o Blitz, do David Treba, e o Sede, de uma belga lá que eu esqueci o nome. Então o que a gente vai ter aqui? Estamos às margens da independência da Angola. Né? As tropas portuguesas estão para sair ali. Né? Se não me engano, começa um dia antes do fim da ocupação. E a nossa protagonista, a Ludovica, que nas vésperas da desocupação portuguesa de Angola, ela se tranca no apartamento dela. Ela com o fantasma, que é um pastor alemão albino dela ali. E ela vai observar toda a questão política e social ali de Angola, o caos se formando da janela do quarto dela, do apartamento dela. Ela vai subir no terraço também ali. É meio estranho, na verdade, como é contado esse apartamento dela ali, porque às vezes parece que não tem saída, às vezes parece que tem, às vezes parece que parece estar abandonado, às vezes parece que não. Mas enfim. E ela vai pensar na vida, né? A gente vai vendo essas mudanças acontecendo ali no país. Vai acompanhando outros personagens também em paralelo, que às vezes ela observa, às vezes não. Vai vendo como ela sobrevive ali, porque se passam anos ali, então ela não sai, ela consegue comida de formas meio absurdas. E o cachorro dela vai morrer em algum momento também, né? Como eu disse, passam-se muitos anos ali. E a forma como ela vai sair do apartamento depois, eu não entendi. Sabe, eu li, eu falei, ué, eu voltei e li de novo, porque tem a ver com um dos outros personagens que ele, a princípio, escala um andaime no prédio do lado e acaba entrando no apartamento dela. Né? Ela já tinha percebido que aparecia comida ali de vez em quando e desaparecia também. Então ela sabia que alguém entrava no apartamento. A Ludovica, ela é meio, ela tem alguma questão psicológica ali, alguma síndrome do pânico, alguma coisa do tipo, né? Mas não sou apto para para dar um diagnóstico e não é falado com todas as letras aqui. Mas eu gostei pra caramba da forma do autor contar essa história, da forma como ele retratou esse período histórico, a forma como ele retratou a relação dela com esse neto barra filho barra assaltante, né? Porque vai ficar meio ambíguo quem é esse cara, né? Porque, assim, ela. É estranho, é estranho. Tem algumas coisas meio nebulosas ali. Eu acho que é um livro que eu vou precisar reler em algum momento para entender direito. Mas adorei. Um dos melhores do mês, sem sombra de dúvida. E quero muito ler outras coisas dele. Salvou a Tusquets, né? Porque até então só Shusaku Endo que estava salvando esse selo aqui, dos que eu li, obviamente. Então, show de bola. Ele outro e-book também pro Clube MSL, que foi Pantera no Porão, do Amos Oz. Dessa vez Israel. E aqui a gente vai ter o Prof, que é um menininho, um garotinho ali vivendo em Israel, também no final do período da ocupação britânica na, em Israel. E assim, ele vai conhecer um soldado inglês, né? E ele meio que vai começar uma amizade com esse soldado. Esse soldado ele tá meio ali perdido e é um livro que ele vai quebrar bastante essa visão de maniqueísta, sabe? De bem e mal totalmente separados ali, né? Porque a gente tem o soldado inglês, né? Que ele tá ali na Guerra da Independência e tal, ali em Israel. E a gente tem esse guri, o Prof, que ele tem 11 anos, se eu não me engano, que é um menino judeu vivendo em Israel, ocupado pela Inglaterra. Aí, a, a gente vai ver que o soldado ele não fala tão bem o hebraico, mas aí o Prof vai ajudar ele. Vai, né, dar umas aulas para ele de hebraico, enquanto o soldado ensina um pouco de inglês para ele. E é bem legal ver essa relação entre eles ali. Só que vai causar problemas, principalmente pro Prof, porque os amiguinhos dele vão considerá-lo um traidor. Essa relação dele com os amiguinhos dele parece muito com os meninos da Rua Paulo, do Ferenc Molnar. Com o livro do Ferenc Molnar ali, onde as crianças vivem como num quartel, sabe? Levam bem a sério essas brincadeiras e tal. E aqui também essa relação do Prof com esses amiguinhos dele vai ter um pouco disso, né? Vai ser mais uma coisa um pouco mais dura do que seria com crianças normais ali.
Mas é basicamente isso, né? A pantera no porão do título vai ter algumas conotações diferentes no decorrer do livro. Eu, assim, dos livros do clube até agora, inclusive eu li mais um esse mês que eu já chego nele, esse é o meu favorito, disparado, né? Achei lindo a forma do autor construir essa amizade, construir esse relacionamento entre os personagens e tal. Aí, vamos para a França, com Outras Vidas Que Não a Minha, do Emmanuel Carré. Emmanuel Carré é um autor que eu já tinha lido Limonove dele séculos atrás e não tinha achado grande coisa. Mas ele escreve muito bem, sabe? É um livro assim, que você lê tranquilamente, apesar do assunto. Né? Ele vai falar justamente sobre outras vidas que não a dele. Começa o livro, ele está no Sri Lanka, em 2004, e ele vê a tsunami, lá, a grande tsunami de 2004, né? Se você já era vivo, você com certeza lembra, destruindo ali a ilha e tal, né? Então ele vai saber que tem um pessoal que ele conheceu ali na viagem que perdeu uma filha na enchente, ali na onda, né? Ele, felizmente, não perdeu ninguém. Ele, inclusive a esposa dele e ele estavam pensando em se separar antes dessa viagem, né? E acaba não acontecendo. Então ele vai narrar essa tragédia dessa família. Aí ele vai voltar para a França, vai narrar a tragédia da cunhada dele, que morreu de câncer, que era uma juíza, e daí tem um outro juiz que trabalhava com ela, que também vai ter câncer, então ele também vai narrar essa tragédia desse juiz. Ao mesmo tempo, ele vai narrar a tragédia das pessoas que ficam devendo e não têm como pagar e vão parar na justiça, e como é a questão da justiça na questão de dívidas. Então, é exatamente o título, é Outras Vidas Que Não a Dele. Ele vai narrar, assim, aqui na ficha catalográfica, ele está como ficção francesa. Mas eu acho que é um livro de não ficção, pela forma como ele fala, pela forma como ele dá os detalhes e tal. Inclusive pelo final, onde ele vai falar sobre quando ele mostrou o livro para as pessoas em questão que aparecem no livro e tal. É um livro sobre ele escrevendo esse livro, basicamente. Eu gostei bastante, achei bem legal. Discordo veementemente das opiniões políticas e religiosas dele aqui, mas isso não muda o fato do livro ser muito bom, muito bem construído, bem escrito e informativo também. A parte ali das dívidas e coisa é um pouco mais chata, não vou mentir, é uma parte um pouco mais penosa da gente ler, mais chata mesmo. A parte da doença dos juízes ali é um pouco mais interessante, a parte da tsunami foi a minha parte favorita, ele vai abordar tanto no começo quanto no final do livro. Mas mesmo essas partes mais chatas, digamos assim, que a história não é tão interessante, ele escreve de uma forma que consegue manter a gente interessado para a gente continuar a leitura, aproveitando e tirando o máximo possível. Eu marquei bastante coisa, inclusive, não sei se dá pra ver. E é isso. Aí, o último livro do Clube MSL que eu li esse mês foi um tantinho decepcionante, ainda mais porque estamos falando de Japão, com Mil Tsurus, do Yasunari Kawabata. Gente, o que falar desse livro, né? A gente vai acompanhar Yukiko? É Yukiko o nome dele? Kikuji. Ou Yukiko. Enfim, a gente vai acompanhar um guri ali que vai ir numa cerimônia do chá, onde tem uma mulher que poderia ou não ter sido a mulher que está organizando ali, ela poderia ou não ter sido amante do pai dele, onde ele vai ter uma outra amante, ex-amante do pai dele, e daí essa primeira, talvez amante do pai dele, quer arrumar uma amante para ele, que é filha da outra amante do pai dele. Então, vai ter bastante dessa questão da cerimônia do chá, que é um ritual bem importante na cultura japonesa. Eu já fui num festival aqui na região, um festival japonês, onde explicava direitinho como funcionava, o que era cada coisa. Aqui também vai explicar bastante sobre os utensílios e tal. Mas é uma parte assim da cultura japonesa que não me interessa e que eu não acho tão legal assim. Então, a gente vai acompanhar não só a cerimônia do chá, não só uma cerimônia do chá, mas a gente vai acompanhar os encontros e desencontros desses personagens. Tem um simbolismo ali dos Miyotsurus, que é um lenço que a guria usa. E daí isso pode ser interpretado de diferentes formas, né? Principalmente o que vai acontecer com esse lenço, ou não. Mas assim, não, é um livro que eu, sei lá, não sei se eu estava cansado também, mas eu não. Tanto que esse daqui eu não marquei nada. Não, não, e também, prêmio Nobel, né? Eu achei que seria alguma coisa mais estrondosa, mais interessante ali. Mas não. Ele é um tipo de livro japonês ali, com aquele climinha meio deprê.
mas nem tanto assim também, não é um grito de amor no centro do mundo, por exemplo. Mas assim, foi um pouquinho decepcionante, não vou mentir. Depois dele, fomos para a maior surpresa do mês, no Chile, com Doce Inimiga Minha, da Marcela Serrano. Também é um livro de contos, são 20 contos, se eu não me engano, que são ambientados em diferentes países onde a autora morou. E daí ela tem um conto, eu acho que é só esse que é um conto de não ficção, que é um conto ali sobre a mãe dela emprestando um casaco para ela. Eu tinha certeza, assim, né, Doce Inimiga Minha, né, toda essa questão. Ó, ela é autora de um outro livro chamado As 10 Mulheres e o Universo e explora o universo feminino através de 20 narrativas curtas, né? São 20 contos. Então eu pensei, nossa, universo feminino, ela tem um outro livro chamado 10 Mulheres, deve ser pura militância, né? Feminismo puro. Mas não, é um livro bem sucinto, sem militância, sem, sabe, ele vai tratar assuntos de estupro, vai tratar sobre casamentos infelizes, vai tratar sobre relação de mãe e filha, vai tratar sobre aborto, mas tudo de forma coesa, de forma concisa, de forma real, sem militância, sem vitimismo nem nada. A gente vai ter uma história aqui de uma menina que ela é filha de uma empregada ali numa casa rica. A mãe dela não, morava ali também e acaba engravidando. Isso acaba sendo uma decepção ali para a senhora da casa. Mas a senhora trata essa filha como se fosse filha dela, né? Ela vive ali um tempo. Ah, até que os desencontros da vida, até que essa senhora falece, né? E daí o filho dela toca a mãe e ela dali, né? Então ela não tem muito como se manter e tal. Essa mãe dela, ela é uma criança ainda, ela vai colher abacate, colher outras frutas ali e tal. Até que a mãe dela morre, ela liga para a família, não sabe o que fazer, porque não tem para onde ir, não tem como trabalhar e tal. Ela ainda é menor de idade. Aí aparece a senhora 2, como ela chama aqui, que ela também acolhe ela ali e paga para ela viver lá com ela só porque ela não quer morar numa casa vazia, sabe? Ela disse: "Você não pode trabalhar, então eu pago para você viver aqui de graça, comer e dormir de graça aqui", né? Enfim. Mas né, ela vai fazendo escolhas. Tem um outro conto muito legal, acho que é a Adelaide e Marilyn, o nome das protagonistas ali. Ah, que é um conto que você vai vendo, né, também as escolhas de cada uma das duas, e no final você descobre que as duas são duas gatas, não são seres humanos. Tem um conto também sobre um cachorro, né? É bem legal. Esse foi uma agradabilíssima surpresa. Adorei esse livro aqui. Já tem vários contos aqui que eu quero. Eu acabei de passar num aqui que eu fiz uma marcação inteira. Eu lembrei dele aqui. Esse aqui, ó, que é um conto sobre uma mulher antissocial ao extremo, assim. Me lembrou uma amiga minha. Show de bola, adorei. Já quero achar o outro livro dela e com certeza vou fazer um lendo em algum momento sobre pelo menos um dos contos desse livro aqui. Muito bom. Aí, voltamos para a África, dessa vez para a Nigéria, com O Mundo se Despedaça, do Chinua Achebe. Aqui é um livro que vai ser dividido em três partes. A gente vai ter o Okonkwo, é o nosso protagonista, mas a gente vai acompanhar desde o pai dele. O pai dele era considerado um homem preguiçoso ali e tal, e daí o Okonkwo ele vive para desfazer essa impressão. Então, vai se passar antes e durante o período de colonização da Inglaterra na Nigéria. E o começo vai falar bastante sobre os costumes tribais ali da Nigéria, né? Como era a questão do convívio, a formação das famílias, dos casamentos e tal, a primeira esposa, a segunda esposa, como era mais selvagem mesmo, né? Vai ser até o final, né? Mas ali no começo, principalmente, questão dos deuses e tudo mais. E é uma coisa que eu já tinha certa familiaridade por causa das alegrias da maternidade, né? Que é uma coisa que a gente já vê naquele livro lá também, essa questão tribal. Aí na segunda parte a gente vê o começo da ocupação britânica ali na Nigéria, inclusive com a chegada de alguns missionários. Né? Eles vão construir uma igreja ali, eles querem que eles deixam, a tribo deixa eles construir a igreja, mas lá na Floresta Maldita, onde se eles forem lá mexer em 3 dias eles vão morrer, porque os deuses não vão deixar. Mas, né, se isso acontece ou não, vai ter que ler o livro. Nessa segunda parte, inclusive, o Okonkwo ele está afastado da vila dele ali, da aldeia, da vila, acho que chamam de vila. Está afastado ali da vila dele, vivendo lá com a tribo da mãe dele, porque aconteceu uma coisa que ele teve que se retirar e ele recebe uma punição de 7 anos vivendo lá. Então, né, aí na terceira parte, que ele vai voltar ali já com muita coisa tendo mudado por causa dessa igreja que se instalou ali,
esses costumes, muita gente se converteu ao cristianismo, abandonou essa parte do paganismo ali, de trocentos deuses que eles tinham, cada um para uma coisa. É um livro que ele dá muito pano para manga, sabe? Vai ser bastante discutido essa questão de colonialismo e tal. E ele deixa bem aberto, assim, que tem os prós e os contras dos dois lados, né? Porque era uma coisa meio selvagem mesmo, espancamento, a questão de os gêmeos, uma coisa que não tinha lá nas Alegrias da Maternidade, que eu me lembre pelo menos, e aqui é falado, é que os gêmeos eram vistos como uma maldição. Então, se uma mulher tinha gêmeos, os dois eram mortos, eram jogados no mato para morrer. E outra coisa que eu não lembro de ver lá também eu não lembro o nome, né? Porque esses nomes é complicado. Mas é um nome que eles dão para a criança que morre, eles enterram e a criança volta, eles acreditam que a criança volta para o ventre da mãe para nascer e morrer de novo, repetidamente ali para causar sofrimento para a mãe. Sabe? Então, a questão cultural, riquíssimo, maravilhoso, adorei. A questão ali dos missionários também, a gente vai ver dois tipos de missionários diferentes, né? Então, seres humanos, né? Mas é fenomenal, adorei esse livro aqui, também foi um dos melhores do mês. E daí tínhamos que terminar com uma certa decepção, né? Fomos para Portugal com Dentro de Ti Ver o Mar, da Inês Pedrosa. Inês Pedrosa é uma autora que eu já tinha tentado ler o Fazes-me Falta dela e não tinha gostado. E daí esse daqui eu li na força do ódio mesmo. Não foi tanto ódio assim. Mas enfim, aqui a gente vai acompanhar algumas mulheres. Rosa, Luísa, como é que é o nome da outra? Farimá. E tinha uma outra, né? Mandela. Então, mas eu acho que dá pra dizer que a Rosa é a principal. A Rosa e a Luísa são as principais protagonistas. Acho que principalmente a Rosa. Eu confundo um pouco, porque o livro ele vai e volta, assim. Elas se encontram em alguns momentos, ela pula de uma protagonista para outra, para o passado, para o futuro. A construção do livro, fenomenal, perfeita, sabe? Impecável como que a autora conduz essa história. Muito bonito a forma dela escrever e tal, mas a história em si é um porre. Inclusive, o nome do título, o nome do livro, que eu acho muito bonito, né? O livro começa: Acordava no posto da noite com o coração enforcado naquela frase: entrar em ti e dentro de ti ver o mar. Isso é a forma que o Felipe, eu acho que é Felipe. É Felipe? Não vou saber se é Felipe agora. Mas tem um jeito fácil aqui. Gabriel. É Gabriel, não é Felipe. O Gabriel fala com a Rosa. Uh, Gabriel é um cara casado, não com a Rosa. Ele é casado, tem sua família, sempre falou pra Rosa que a família dele é o mais importante, ele nunca vai deixar a família, mas ele tem esse caso com a Rosa. A Rosa é super apaixonada nele, eles vivem, né, furunfando sempre que podem e tal. E ele não sente nenhum peso na consciência disso, mas ele sempre diz que ele ama a família dele está acima de tudo. Sabe? Só isso daí já me irrita pra caramba, né? Aí eu não lembro. A Rosa é uma cantora de fado. Fado é umas músicas poéticas lá de Portugal, né? Aí eu acho que a Luísa que era a bailarina. A bailarina que foi presa também. A Farimá é uma iraniana de Teherã, que ela se casa com um português que é homossexual, né? Porque ele salva ela, né? E ele quer esse casamento de aparência, ele é rico e tal, então ele casa com ela para resolver todos os problemas dos dois, digamos assim. Ah, daí a Farimá, eu acho que é a que tem as questões mais interessantes, assim, menos insuportáveis, ah, por causa de toda a coisa. Ela não é muçulmana, né? Aqui, ó, abri bem na parte que eu estava pensando. Farimá tinha saudades do pai, da mãe, da irmã, dos rituais e do cheiro de casa, das coisas que a cerceavam e diminuíam. Então, ela tem essa saudade de casa, mesmo sabendo que não era assim um paraíso. Ela não é muçulmana, mas né, ela veste burca e tudo, né? Uh, mas assim, a gente vai conhecer essas protagonistas ali. Elas são amigas, como eu disse, elas vão se encontrar em vários momentos aqui. Alex, o nome do marido da Farimá. Uh, mas sabe, o livro em si, como eu disse, a construção dele, a forma da autora conduzir essas idas e voltas no tempo, tirando um capítulo ali sobre as trocas de e-mail do Gabriel com a Rosa, que é Rosa, que é chatíssimo, chatérrimo, insuportável. E daí eles ficam nessa lenga-lenga ali e tal, sabe? E é um livro que a autora mesmo, ela fala, ela conversa diretamente com o leitor, ou leitora, como ela fala, porque aparentemente ela não pretendia que homens lessem o livro. E assim, sabe?
É um livro bem construído, bem escrito e tal, mas a história é chata. E é isso. Ali embaixo, como sempre, tem o meu link do blog, o blog da Kelly, o canal e o Scooby no Instagram. E tem também, não esqueçam, por favor, no meu link da Amazon, compre por ele, que me ajuda pra caramba. Aproveitem que vai ter promoção esse mês, né? Façam a festa, de preferência com o meu link. E tem o link da minha lista de desejos também, caso vocês queiram me enviar alguma coisa.